Bem-vindos! A maioria de nós tem dificuldades em articular de forma significativa o pensamento próprio. É por isso que saber pensar é treinar o pensamento crítico. Para tanto, ensinar a pensar nas famílias e nas escolas é crucial. Principalmente se queremos viver numa sociedade segura e com respeito pelas diferenças, considerando tudo aquilo que nos une. Quanto mais superficial é o pensamento, menos articulados somos em filtrar o que ouvimos ou o que vemos. Com isso, ficamos muito mais sujeitos às influências dos outros e dos contextos em que vivemos, o que nos torna mais vulneráveis a sermos manipulados ou sermos sugestionáveis. Precisamos ensinar a capacidade de pensar, desde a infância, para que se evitem os erros e as atrocidades da história. O discurso livre para um verdadeiro debate de ideias é o que nos leva para o encontro de realidades comuns entre todos, para encontrarmos soluções com bom senso, para encontrarmos um mundo melhor. O ensino socrático nas escolas e nas faculdades é fundamental. Nunca o ensino doutrinário de tentar implantar doutrinas ou ideologias. Nunca nos meus 20 anos de professor universitário doutrinei os meus alunos, por exemplo. Eu quis, acima de tudo, ensinar a pensar, dando ferramentas para essa autonomia, agradecendo que colocassem em causa aquilo que eu transmitia. Ensinar é um privilégio e pensar sobre o que é o ensino é uma responsabilidade madura dos que geralmente vão mais longe. É importante conseguirmos pôr em causa o que os outros pensam. Ajuda a conhecer-nos a nós próprios. Permite refletir sobre quem é quem e se concordamos ou não concordamos, se dá para argumentar, contra-argumentar, ou seja, fundamentar as nossas ideias. Ficar ofendido só porque não concordam connosco não é maduro. Aceitar tudo sem ter referências é anular a estrutura que nos une na maioria. Aceitar tudo como se tudo fosse preconceitos só facilita o aumento das referências radicais ou ideologias rígidas, cegas ou surdas de quem pensa diferente. O que, por exemplo, em política e em governação de um país abre portas para os extremismos e populismos de esquerda ou de direita tão perigosos para a estrutura social de todos, porque impede o pensamento próprio diferente e anula a responsabilidade individual de cada um. Ao longo dos séculos, a história tem demonstrado que o poder nas mãos dos extremos, da direita ou da esquerda, é doente e é rígido, o que só traz sofrimento, doença mental e pobreza de espírito com insegurança pessoal. Sem memória, a consciência não surge e os comportamentos repetem-se. Por isso é que saber articular o pensamento é fundamental para gerir as emoções que comandam o comportamento. Com os meus alunos e na prática clínica ao longo dos últimos 20 anos, eu noto que é difícil para a maior parte das pessoas pensarem no que é melhor para elas por causa do que os outros pensam, ao ponto de que algumas se anulam dentro dos seus grupos, começando na família por causa dos vínculos de não quererem magoar quem gostam. Como consequência, essa atitude leva ao sofrimento e ao ressentimento, que vulnerabiliza para a psicopatologia. Não admira que tenhamos depois, claro, a doença mental associada. Quando nós nos anulamos por causa dos outros, por vínculos, por crenças, ideologias ou por grupos, deixamos de existir como pessoas e perdemos a capacidade de afirmação própria. Sem capacidade individual de autoanálise, seremos meros reprodutores e nunca criadores do nosso próprio caminho ou originais. Ser maduro e ter bom senso é não ficar rígido em categorias cegas ideológicas de extrema esquerda ou de extrema direita. Ser maduro e ter bom senso é ouvir o outro, é conhecer a outra pessoa, o seu pensamento livre, procurando construir afinidades, pontes naquilo que é a difícil e complexa estrutura social. São essas pessoas que construíram consensos entre as partes que foram e têm sido os líderes que nós hoje damos como exemplos. Sempre foi mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Não se defenda aquilo que não se entende de dentro para fora. Sejamos iguais a nós próprios. Se gostou deste vídeo, agradeço que faça o seu like em baixo, comente e partilhe esta mensagem com quem vale a pena, porque juntos vamos sempre mais longe. E se ainda não fez, subscreva este canal para que fique sempre atento a quando nós lançamos novos conteúdos. Muito obrigado e vemo-nos por aqui.